Fala galera, mais uma vez aqui iniciando um Pega Fogo Redação, certo? Nossa 9ª semana, e aí você já conhece o nosso tema, né? Que a gente já falou aí pra vocês no Keep Calm, já foi discutido aí um pouco, né? No Repertório Insano, e mais uma vez a gente tá aqui pra aumentar, né, mais ainda esse leque aí de opções e discutir mais, para que você tenha mais propriedade para falar aí na sua redação sobre esse tema, beleza? E aí a nossa meta é essa, é te ajudar mesmo, e a gente depende muito de você, porque é você que vai usar isso, mas a gente está aqui para facilitar, não é isso, Gabriel? É isso aí, gente. Prazerzão estar aqui de novo para gravar o Pega Fogo Redação. Que é esse vídeo mais longo, é um vídeo que a gente tem mais espaço para falar sobre diversas coisas. E aí, o tema da semana, ele pega ainda um pouco da discussão Sim. do tema da semana passada, até porque o eixo da discussão ainda, né, continua sendo a presença feminina, mas não só a presença, Sim. também a característica desse conflito de gênero, Sim. só que agora por uma outra ótica, que aí já adentra na questão do gênero musical e dessas questões de representatividade do feminino dentro do funk, que você já viu o tema no Keep Calm e já viu uma pequena discussão lá no repertório. Então Pega Fogo ele é esse espaço mais longo, como de praxe, vocês já sabem, não tem segredo nisso. E qualquer coisa, vá perdoando aí alguns barulhos ao fundo. A gente está passando aqui por algumas reformas aqui no QG aqui do Quero Mil. Então, quando você ouvir aí, ignora. O importante é o que a gente vai estar falando o tempo todo no vídeo. Gabriel, e vai entrar também no outro tema que a gente discutiu, né, que foi na semana passada. Então, os dois temas que a gente discutiu anteriormente vão se encaixar muito aqui, né? Isso, a questão perfeito, aí perfeito. Agora sim, né, Jorge? Pra galera também já entender desde o início. O importante, e aí eu vou falar um pouco melhor já, mas o importante é que a gente já pegue ali de início mesmo a discussão sobre o empoderamento ou a questão da vulgarização da mulher dentro do funk. Essa é a questão principal, Miseiro. Não tem como fugir disso. Exatamente. Não tem. Você pode ir para outra coisa, falar de outra coisa, mas o teu argumento ele tem que ser essencialmente sobre essa discussão, essa dualidade aí cruel, né? Isso. Digamos assim, sobre essa questão da vulgarização do empoderamento feminino. Então, o tema, vocês já sabem, vamos lá, Pega Fogo Redação no ar. Tranquilos? Então, a primeira questão, para a gente pensar esse Pega Fogo Redação, eu já começo aqui com o que a gente chama de dicas iniciais. Sim. Então, Milzeiro, preste atenção. Mais amplas, né? Isso, umas discussões mais amplas que fogem um pouco do eixo central, que seria discutir a vulgarização e o empoderamento. A gente abre um pouco do leque para que você tenha repertório mesmo para começar a redação. Ou seja, é aquele momento que você inicia o teu texto, a introdução obviamente, e aí iniciar de forma muito bem pontual. De forma muito pontual, trazendo alguns pontos que pensa o funk. E aí eu vou falar melhor sobre essa coisa do pensar o funk, que são diversos leques, né? Então preste atenção agora. As dicas iniciais para você pensar a redação e começar a escrever ela é o seguinte: pega o conceito de funk, tá? O funk aqui, ó, na minha mão. E aí você começa a ramificar alguns conceitos que têm a ver com o conceito de funk. Por exemplo, primeiro, o funk enquanto elemento de manifestação cultural brasileira. Tá? Como assim? É isso mesmo. Recentemente, vocês viram lá no Repertório Insano, quem deu uma olhadinha lá no PDF. E no vídeo também. Viram no vídeo também, obviamente, que o Senado, né, essa área mais legislativa aqui do Brasil já entendeu que o funk é sim, né, uma manifestação cultural brasileira. Então, não sei o que estou dizendo, é o código aí legislativo brasileiro. Então, isso tem um poder bem mais interessante que a minha fala aqui nesse vídeo. E aí, entender o funk como manifestação cultural não é falar o tempo todo do funk como manifestação cultural. O tema não é esse. Não, isso é só o início para você já mostrar ali o que tu tem para oferecer. Porque imagina só, Jorge, o Milzeiro começa a escrever a redação, traz a discussão do funk como manifestação cultural, e aí, rapidamente, ele já fala. The Start. No Brasil, percebemos que a presença feminina dentro desse gênero, dentro dessa perspectiva do funk, ainda enfrenta muitos preconceitos, muita resistência por parte do masculino, por parte
da mídia, por parte de uma cultura que ainda é um pouco, não gosto de usar esse conceito, mas um pouco atrasada, entre aspas, gigantesca, porque atrasada acho que não é o conceito certo, mas de uma cultura... eu tentei fugir do conceito de machismo, mas eu acho que acho que me zerou esse é o conceito. Sim. Pensando o que a gente falou no início, ainda relacionando o tema da semana passada. Então, percebeu aí o meu leque? Pronto. Você traz, né, a manifestação cultural e rapidamente você pula para a questão do destarte, a presença feminina. Então, quando eu estou falando da presença feminina nessa perspectiva, eu já posso aí entender que a minha fala já fica muito característica de talvez pensar o funk enquanto elemento de empoderamento, Sim, né? Então eu uso a música para, né, promover ali uma resistência mesmo, ou seja, mostrar assim que a mulher ela é dona assim do próprio corpo, das suas próprias ideias. E aí, lembrar até aquela redação que a gente falou sobre aborto, vocês devem lembrar que foi bem polêmico também, mas sempre pensando o papel da mulher. Pensando bem, acho que a gente está trazendo muito essas discussões, né? Sim, bem... Mas é muito importante, Milzeiro, porque eu acho que falar de muita coisa, entre aspas, importante, muita gente já fala. Eu acho que o papel do Quero Mil também é trazer, às vezes, algumas questões que estão no limbo ali, que ninguém fala muito, que a gente vê que ninguém fala muito. E aí você vai desenvolvendo uma capacidade de escrever sobre coisas que pouca gente escreve, mas vai enriquecendo a tua vida aí também intelectual, pensando a academia, tá? Desconsiderem o barulho, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então, George, e aí, pensando a manifestação cultural como esse elemento, a gente pode pensar também, como eu já falei, a questão da legislação. Sim. Né? Então, manifestação cultural, sim. Quem está dizendo isso? A lei. Então, há sim que ter um respeito. Existe um respeito? Pô, a gente está falando de Brasil. Muita coisa aqui no Brasil que é regida por um código legislativo, na prática não é seguido. Eu não vou aqui estender uma lista com exemplos porque a gente passaria a noite toda falando aqui. Mas é mais uma coisa que é sim regida por uma lei, que é sim, oficialmente, pensando na questão da obediência civil, que tem que ser seguida. Na prática não é, mas isso cabe a você discutir e saber ali, né, arrumar ali uns meandros ali para tentar entender essa questão. E cuidado também para não passar muito tempo nisso, né? Porque a discussão não é essa. Perfeito. E você pode usar isso como introdução e depois fazer um contraponto já e apresentar a sua tese com esses dois É muito rápido, eixos aí. É muito rápido. Exatamente. É para mostrar assim, eu sei e entendo aqui do que eu estou falando. Exatamente. Então eu falo de manifestação cultural, falo de legislação, rapidamente adentro na discussão ou do empoderamento ou da vulgarização, e é importante você, aspas de novo, escolher um lado, porque imagina, se você começar, sei lá, você traz dois argumentos, um fala sobre o empoderamento, outro fala sobre vulgarização, você vai concluir o que no final? Exatamente. Você não mostrou ali um ponto de vista coeso, um ponto de vista coerente, consistente, você relatou duas problemáticas que são muito importantes, mas no final você se complica. Exatamente. A gente não está dizendo aqui, é proibido? Jamais. Não é. Não é, mas não é legal. Porque lá no final você vai ficar assim, beleza, eu faço o que da minha vida? E aí é problemático. Você realmente tem que ter um foco, né? Isso. Tem que fazer essa escolha mesmo. É um texto argumentativo, então coloca lá a tua opinião, o que é que tu acha mesmo, defendendo um dos dois lados, né? Que não são tão aí um contraponto tão grande, né? Mas eu acho que vale você escolher mesmo. Vale escolher. E é isso. É importante. Pensando nessa questão. O terceiro, já falei dois, manifestação cultural, legislação, que seria a lei. Me perdoe, agora eu não lembro de cabeça nas anotações aqui. Importante ser transparente. Mas lá no Repertório Insano tem. Sim. Lá, vai lá, confere lá. Gente, e aí eu acho que esse é o eixo mais importante, porque o quarto eixo é periferia e rapidamente... Não rapidamente, mas vamos pular para o quarto, depois a gente volta para o terceiro ponto. Quarto ponto seria a questão da periferia, e aí de como é que o funk adentrou lá. Sim. Não só pensar o funk, mas obviamente a redação não é sobre rap. Mas é pensar esses dois eixos do rap e do funk, hip -hop, enquanto, né? do hip hop enquanto elemento de crítica mesmo social, dizer assim, tô aqui, tô vivo, a gente existe, a gente é gente de carne e osso como vocês, a gente também tem direitos. O funk, ele na década de 90, especificamente aqui no Brasil, ele começa com essa pegada também, que se assemelha com o rap, você vai ver lá também no repertório, a gente tá, né, trazendo de novo aqui.
E aí a periferia, ela também está ligada ao primeiro ponto, que seria a manifestação cultural. Ou seja, seria uma manifestação cultural, e não só cultural, mas também muito política, de uma população que se vê o seguinte, ó, a única forma que eu tenho de, sei lá, mostrar É pro mundo visibilidade a mesmo, questão né? da Eu tô visibilidade aqui. social é justamente essa. É fazendo uma música, é trazendo a galera aqui, ó, vem cá, vamos lá na comunidade, vamos fazer um som. E aí aquele negócio começa a ser comercializado. Percebe Sim. como isso essa lógica também Uhum. capitalista Já dentro da periferia, né? Verdade. Você não vai só produzir algo para, sei lá, fazer um churrasco no domingo. Você vai comercializar aquilo ali e ganhar dinheiro. Sim. E tem muita gente rica com isso. Então a periferia, ela inicialmente pensando a década de 90, começo dos anos 2000, hoje, 2019, eu acho que esse conceito é um pouco desvirtuado. Ficou muito mais pro rap. Tá? Pensando na periferia enquanto manifestação cultural e política, para dizer Sim. que essas pessoas marginalizadas devem sim ter uma visibilidade social. Exatamente. Então Eu acho esses que- eixos são bem interessantes. Pronto. E a visibilidade eu acho que foi até grande, a gente consegue perceber muito isso, tipo o canal Condzilla, né? Sim. Que é exatamente a questão mesmo de gravação de funks da comunidade, Sim, que sim. é mesmo da comunidade, e a visibilidade que ele tem no YouTube. E é o canal, nome né? muito Canal com mais inscritos. seguidores, com mais inscritos. Perfeito. Sim. Perfeito. E aí, por último, o terceiro ponto, né, que acabou ficando por último, seria a tão controversa aí, mídia. Sim. O que é que a mídia faz? A gente vai trazer algumas discussões, mas não são para ser entendidas pelo amor de Jesus Cristo como verdades absolutas, para você não dizer, ó, não, mas eu quero mil e disse isso. Não é isso. A gente tenta ao máximo ser ali aqui imparcial e trazer elementos. Então a gente vai trazer duas discussões aqui sobre a mídia. Primeira, e eu acho que é a mais importante de ser pensada. A mídia, ela se interessa por uma coisa: aparição, Sim. aparência. A gente vê também, né, Jorge, e Milzer, esse cinéfilo aí que acompanha muito filme, tava assistindo agora o terceiro episódio da 5ª temporada de Black Mirror, que é Jack, Rachel e Ashley Chu, alguma coisa assim, né? E aí, aquele episódio, ele é sensacional. Obviamente, não é de funk, mas mostra a questão da artista enquanto um elemento descartável, Isso. né? E aí tem uma fala da produtora lá, da Ashley, que ela fala assim, ela tava gravando algumas músicas, mas eram umas besteiras, que só venderia, que só venderia para 20 pessoas e morreu. Exatamente. Ou seja, vamos trazer para nossa realidade, o funk é justamente isso. A mídia, ela obviamente tem esse lado de interesse para ganhar muito sobre É isso. muito capitalista. Isso, né? quando eu falo mídia, né, pelo amor de Deus, não imagina Globo, Record, Bandeirantes, não, gente. Eu falo de mídia no sentido de você pegar um produto e tornar isso muito visível, Isso, né? Ou seja, então pode ser um consumo muito isso, grande. Né? Perfeito. O conceito seria basicamente a questão de consumo. Eu pego uma música, torno isso vendável, fico podre de rico. E a questão, e aí, de novo, né, lembrando aqui a velha crítica do meu amigo Isaac, eu só falo do Foucault, mas o Foucault ele tem um artigozinho muito, muito massa sobre a questão do seguinte: o que é o autor? O Foucault fala a questão do seguinte: hoje, só pensando no século XXI, você não identifica mais o autor com a obra. Diabo é isso. Ou seja, a música às vezes nem tem muito a ver com o artista, e a mídia nesse sentido também não está muito preocupado com isso. Então é o seguinte, sei lá, grava uma música aí sobre qualquer coisa, mas eu não gosto, mas grava, vai vender. Exatamente. Então eu faço, vendo, logo eu pego esse favorecimento nessa onda, você surfa na onda aqui do sucesso. É tanto que a gente vê músicas que passam, sei lá, um mês nas paradas, depois caem, e aquele negócio tá. Mas o que é que isso tem a ver com o corpo feminino? Beleza, a gente já falou lá no início, isso são leques iniciais para você pensar a redação. Obviamente isso não tem nada a ver, mas aí já fica também outra dica. Quando se você, sei lá, Milzer, pegou aqui manifestação cultural, é importante que você o tempo todo relacione a presença feminina, seja do aspecto vulgarização ou do aspecto empoderamento, relacionado com cultura. Quer falar de periferia? Vai também. Mídia? Também. Legislação? Também. Sabe por quê? Porque lá na conclusão é importante que você vai fazer apontamentos, e você tem que fazer apontamentos sobre esses elementos que você trouxe o tempo todo. Sim. Então, vamos lá. Se você começar a redação, né, já vamos lá. Vamos imaginar que o Miseiro começou a redação lá e disse assim, o funk é uma manifestação cultural, a mulher, e ela dança de roupa curta, não sei o quê. Aí não dá, gente.
desculpa, eu sou muito sincero, eu aprendi isso na minha vida, ser muito sincero e eu nunca vou alisar ali, alisar o couro de vocês não, tá? Tá errado, não tá legal, o texto, sabe aquela coisa do corretor pegar assim, você olha assim pro texto, sabe, sem a primeira impressão sem já vontade, é você assim, fica assim, meu Deus, passa. beleza, tem que ler. Tem que ler. Tem que ler, né? E aí a nota, pô, não passa de 680, e aí de 680 não aprova ninguém em universidade não, tá? E é muito complicado, então a gente sempre também dá esse choque de realidade. E é interessante você trazer esses elementos, como a gente já falou, para depois entrar na discussão. Sim. Como usar isso na redação? Estratégias argumentativas. Qual a principal discussão? Empoderamento e vulgarização. Você acha o quê? Acha no sentido de reflexão, né? Não você vai colocar isso no texto, pelo amor de Deus. Mas você acha o quê? É empoderamento? Então, beleza. Pense os elementos e pense a relação dele com o empoderamento. Você acha, por exemplo, um movimento parecido também, já acontece, né, que no a nossa discussão, mas acontece no sertanejo. Sim. Né, com a mulherada aí também que dominou muito massa as paradas de sucesso aí. E elas levantaram mesmo a bandeira. Esse negócio aqui tá muito masculino desde então, né? As duplas sertanejas sempre foram majoritariamente masculinas. Agora e aí mais. Pronto, né? A gente vê um outro cenário, gente, é um outro contexto. Você vê a mulherada lá, pai, enfim, aí leva... E as próprias... Muda o estilo, né? Do gênero musical. As letras, umas críticas, né? Na realidade, a mulher, eu acho que ela tá tomando aí todos os espaços, né? E aí vai mudando muita coisa, porque tudo... Tipo, o sertanejo era muito masculino, então, tipo, era o que os homens pensavam, né? O funk também... Aí, quando as mulheres começam a adentrar esses espaços, a visão da mulher vai ter que aparecer, né? Então, vai mudar aí um pouco do que tá acontecendo, Jorge, agora, do que tá se produzindo. Me fez aqui liberar um gatilho agora, que na tua fala foi muito importante. Ó, presta atenção. Ele falou o seguinte, o Jorge, sempre foi muito masculino, agora as mulheres começaram a dominar. Essa dominação por parte do feminino incomoda muito o homem. Muito. E aí é você pensar, de novo, a cultura machista. Não tem como fugir desse negócio. Sim. Porque é vigente, tá aí na nossa cara, tá aí, tá todo mundo vê, todo mundo, né, percebe, ouve, lê críticas ou comentários sobre, é um bando de... E aí você sabe qual é o tipo de comentário, Sim. Não sei o quê. Então, é mais ou menos por aí. E aí é pensar... A questão, acho que esse exemplo ele se encaixa nas discussões dos dois, né? Empoderamento ou vulgarização. Mas a habilidade que você tem que ter, Milzeiro, é justamente pensar um desses dois eixos. Na tua fala, eu lembrei, Gabriel, de uma coisa. No funk, né, você tem muito, é o homem que escreve muito, né? Então, tipo, as relações sexuais são muito voltadas pro homem, Sim. por exemplo. E aí houve um tempo que a Carol Conká, que ela é mais do rap, né? Mas é aí desse eixo mais periférico. E ela fez uma música que era sobre sexo oral, que era Lá Lá Lá. E, tipo, foi uma polêmica muito grande, né? Tipo, uma mulher falando sobre isso, então... Essa visão realmente preconceituosa Sim. da mulher falar sobre coisas que os homens já falam muito... cria aí uma confusão enorme, né? E aí é de imediato haver, sim, uma quebra de paradigmas, uma revisão desses conceitos, uma revisão dessa atuação, não da mulher, do homem, sim. né? Dessa questão do, esse negócio tem que mudar. Da mesma forma aconteceu também, acho, na música da Anitta, Vai Malandra, né? Que aí ela colocou um corpo masculino, tipo, semi-nu, e aí também foi uma discussão muito grande, Sim. porque não foi só a mulher, e tava lá o homem também para as mulheres olharem, coisas que são comum das mulheres estarem, né, o corpo feminino. Isso. E também já gera aí uma polêmica. Então a gente espera aqui veemente que você esteja entendendo mais ou menos aí os meandros que a gente está tentando trazer agora, para você pensar a redação. E aí, rapidamente... não tem como não falar de funk, Jorge e Milzeiro aqui no Brasil e não falar do conceito da cultura de estupro que a gente Sim. tem no Brasil. E eu acho que é um argumento muito forte e tem que ter muito cuidado para falar disso. Para você não começar a falar bobagem a partir daquilo ali. No Repertório Insano tem um pouco sobre isso. Se não me falha a memória, nas referências destruidoras, tem lá um artigo lá bem legal sobre a questão da cultura de estupro, que tem a ver, sim, com o corpo feminino, que tem a ver, de novo, com a questão do quem é que manda no meu corpo. Porque é triste ver ainda que tem pessoas que defendem a questão de estupro por questão de investimento. Sim, verdade. Estuprada porque estava em saia curta. Porque estava procurou. Gente, ninguém procura ser estuprado. Isso é violência, é crime, é desumano, é hediondo, é brutal. Estupro é uma coisa que realmente enoja. E o estupro está, sim, relacionado de novo com a cultura do machismo,
Porque o homem ainda acha que a mulher é propriedade dele, e aí está sim relacionado com a questão do empoderamento feminino e talvez, né, um termo aqui bem bonito, quiçá, a vulgarização também, depende do ponto de vista. Mas essa cultura do estupro é justamente uma campanha, né? Sim. Essa questão do meu corpo, minhas regras, que é muito mal interpretado. Não sou eu aqui o maior especialista de gênero do Brasil, mas a gente também tem que ter muito cuidado sempre para quando a gente vai falar sobre coisas que envolvem o corpo que não são nossos. Não, aquele lugar de fala. Lugar de fala. A gente tem que dar um lugar de fala para a mulher, né? Como eu sempre esqueço o primeiro nome dela, né? Gayatri Spivak, né? Que ela fala sobre isso, né? Pode o subalterno falar, né? Uma pergunta que ela faz, né? A gente tem que dar o espaço da mulher para ela falar também, um lugar de fala. Por que eu tenho que falar sobre o corpo da mulher, né? Não é meu, então... Exatamente. Isso tudo está relacionado, sim. Porque quando a mulher vai gravar uma música de funk e ela, sei lá, dança até o chão, vai lá de calcinha, não sei... Percebe? Então são questões que você tem que analisar muito bem. Ela está lá porque ela está querendo passar uma mensagem. Posso também estar me expressando, não sei, de forma, mas eu estou tendo muito cuidado para falar isso, porque, de novo, é o corpo dela. Sim. Então eu também estou me policiando muito para estar falando aqui para vocês sobre isso. Mas que no Brasil há, sim, uma cultura de estupro, que eu não estou dizendo que a população brasileira defende isso, eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que por volta e meia, sim, a gente vê, infelizmente, pessoas tentando justificar esse tipo de ato. E houve, acho que foi no carnaval do ano passado, aquela música, né, Surubinha, não sei se... Não. Mas era falando exatamente sobre um estupro, né, coletivo. E aí falava lá de bater na mulher e tal. E aí houve uma discussão, inclusive a música foi banida do Spotify. E muita gente ficou dizendo por que não deveria. Então, tipo, é muito evidente que a cultura de estupro precisa ser discutida. Eu acho que é uma coisa que é indiscutível. E as pessoas discutem sobre isso, né? Uma coisa que acho que aí foge do humano mesmo. É triste. É desumano. É triste, é. Estupro, essa palavra já tem a ver com o que eu já falei. Desumano, hediondo, brutal, enfim, animalesco. Animalesco do ponto de vista irracional, porque... Aristóteles diz, todos somos animais, porém dotados de racionalidade. Mas quando a gente parte para uma discussão sobre isso, a gente pensa que existem pessoas, sim, dotadas de irracionalidade, sim, mesmo sendo racionais. Então é uma parada meio filosófica, né, da coisa, mas é basicamente isso. E assim, Milzeiro, depois de todo esse leque aí, a gente, né, vai encaminhando aqui agora para pensar, né, o que a gente pode te ajudar para pensar a conclusão, porque a gente aqui em off estava discutindo de como seria basicamente, sim, essa questão da conclusão. E desde já eu já falo para você, o norte que a gente pode te dar agora é o seguinte: a tua conclusão ela tem que ser intimamente ligada, ela tem que estar intimamente ligada aos elementos que tu trouxe. Trouxe manifestação cultural, trouxe mídia, trouxe legislação. Esses elementos eles têm que aparecer lá embaixo. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa que não é conclusiva. A gente não está falando de algo que tem uma cura, que tem uma explicação totalizante. A gente está falando de algo que é passivo de discussão. E aí, não é porque você vai falar da mídia ou da legislação ou da manifestação que você vai trazer uma solução, sim, magna ali, uma coisa... Não. Então esses elementos eles vão aparecer também e devem aparecer lá no final como elementos de crítica. Sim, porque eles não apareceram para trazer a salvação, não. Apareceram para você conseguir encorpar o texto e aí conseguir escrever a tua argumentação, não é isso? E eu sim, vou passar agora para o Jorge aqui para ele falar um pouco de um modelo que a gente pensou aqui para você pensar aí, tá? Eu pensei agora, Gabriel, certo? Num modelo inicial, assim, de construção de redação mesmo, né? Do todo. E eu pensei, inicialmente, como tu falou, falando aí, né? Dessa questão da manifestação cultural, e aí colocar essas duas problemáticas. E eu acho que se a galera escuta muito funk, porque realmente, né? É uma coisa que todo mundo escuta, mesmo que não queira. Sim. E aí eu acho que dá pra você usar, por exemplo, no seu primeiro parágrafo, inicialmente, né? Falando aí sobre a questão de uma forma negativa, por exemplo, como essa música que eu falei, né, da Surubinha, por exemplo, o quanto que essa discussão ainda não, como é que eu posso dizer, chegou num ponto final, né, que ainda se discute muito sobre estupro, essas coisas, e as pessoas continuam no próprio funk construindo músicas falando sobre isso, né, de forma positiva. Sim. E aí no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você já pode colocar uma música que é empoderadora, sei lá, da Anitta, Ludmilla, que você conheça, ou outras cantoras que você conhece que vai falar sobre empoderamento, né. E aí no final você vai concluir falando sobre essas coisas, e retomando, como o Gabriel falou lá no início, né. E a gente pensou aí, como a gente falou, por exemplo, sobre a mídia, né? E a gente pensou aí em campanhas de conscientização. E como é que seriam essas campanhas, mais ou menos, né? O detalhamento. Seria da própria mídia, por exemplo, fazer análises de músicas
para expor para a sociedade o que é que eles estão escutando, já que o funk não é essa música que a gente para analisar, eu tô escutando isso, né? É uma música mesmo que a gente escuta para dançar e tal, né? Para se divertir. Não é aquele tipo de análise que a gente vai fazer. Então a mídia poderia fazer esse tipo de análise para jogar na cara da sociedade. Ó, você está escutando isso, né? Já seria uma autorreflexão. Uma autorreflexão, isso, né? Exatamente. E depois aí a própria mídia ou algumas ONGs, né, poderiam aí incentivar a causa. De que forma, né? Colocando campanhas de empoderamento ou próprias palestras de empoderamento para que as mulheres também, como a gente falou, né? No sertanejo, por exemplo, a gente vê já uma maior, como é que eu posso dizer, participação da mulher. No funk a gente está vendo isso aos poucos, né? Tá aí entrando, mas aí ONGs e a própria mídia pode gerar aí campanhas ou formas de incentivo para que as mulheres possam estar presentes nesses espaços, para que o funk também seja mais dela, para que a voz feminina possa estar presente no funk. Beleza? E é isso aí, Milzeiro, a gente vai ficando por aqui, né? Mas no Jornal Nacional, tô zoando. A gente vai ficando por aqui, um abraço aqui carinhoso, né? Tamo junto e vamos lá, foco nos estudos sempre. Esse mês de julho não é mês de férias para quem quer passar na Universidade Pública Federal, para quem quer passar num curso aí massa, tá? Vai morrer de estudar? Também não é assim, mas não desligue não. Vamos escrevendo, vamos estudando mais coisas. Aí o cara meu tá preparando um curso muito massa, um curso de férias com atualidades, português, matemática, Enem no geral. Então vamos lá, vem junto, que vai ser show de bola, tá? Acompanhe nossas lives também, né? Isso, toda quinta-feira agora, a partir das 8 horas, a gente está trazendo a live sobre diversos assuntos, com pessoas convidadas. Semana passada foi a professora Natália, História. Então vamos lá, ânimo, estudo pra frente mesmo, que, né, faz igual o... Ah, meu Deus, quem é que fala isso? O Clóvis de Barro Filho, né? Ele disse que o pai dele falava, né? Pra trás, nem pra pegar impulso. Tá? Então, é pra frente mesmo sempre. Muito estudo, foco, abraço, fica com Deus. Valeu. Até lá, valeu!